Isso aqui é matemática. Que golaço! Que o Haaland faz gol largado, você já sabe. Mas o que isso tem a ver com matemática? Bem, utilizando moda, média e mediana, nós analisaremos os números dele pelo Manchester City em jogos oficiais desde 2022, quando ele chegou. Antes de tudo, a gente vai utilizar a medida de tendência central mais conhecida, que é a média aritmética simples, somando todos os gols dele e dividindo pela quantidade de jogos. Então vai ficar 117 dividido por 133, que vai dar aproximadamente 0,87 gols por jogo. Aproximadamente 0,9 gols por jogo. Você pode pensar o seguinte, que a cada 10 jogos ele marca em 9 jogos. Então, seguindo essa lógica de marcar em quase 90% dos jogos, ele deixou de marcar em apenas 13 ou 14 jogos, né? Será? Não. Isso só aconteceria se ele marcasse sempre apenas um gol por jogo ou nenhum gol por jogo. Porque se a gente utilizar a moda, ou seja, ver qual que é o valor que mais aparece naquele conjunto de dados, ver uma lista de quantos gols ele marcou em cada jogo, a gente vai chegar à seguinte conclusão, de que ele marcou nenhum gol em 62 jogos. Ele marcou um gol em 41 jogos, ele marcou 2 gols em 19 jogos, ele marcou 3 gols em 8 jogos, ele marcou 4 gols em apenas um jogo e ele marcou 5 gols em 2 jogos. Assim, a moda é 0. Então, ele deixou de marcar em 62 jogos, quase metade. 47% dos jogos ele não marcou nenhum gol, mas como em outros jogos ele marcou 2, 3, 4, 5, compensou na média. Dessa forma, a gente pode pensar que não marcar em 14 jogos ou não marcar em 62, que é a realidade, é uma diferença absurda, mas isso é completamente normal. Ele pode marcar quantos gols forem possíveis. Ele chegou a marcar 5 gols em um jogo de Champions, completamente normal. E a mediana, que é quando nós listamos em ordem crescente todos os valores da nossa amostra e pegamos o valor central, me diz que em metade dos jogos ele marcou um gol ou menos e em outra metade dos jogos ele marcou um gol ou mais. Então em 66 jogos ele marcou um gol ou menos e em 66 jogos ele marcou um gol ou mais. Então esses são os números do Haaland analisados pelas medidas de tendência central. Assim, analisando esses dados, nós vimos que ele deixa de marcar em muitos jogos. Porém, o cara vai deixar de ser bom por isso? Não, é apenas a frieza matemática. Ele continua sendo excelente.